Boa noite. Toda igreja é assim, Rafa. Da segunda vez vai. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus domine e reine sobre a sua vida e sobre o seu coração. Amém? De fato, é uma alegria poder estar aqui. Quero agradecer ao conselho, na pessoa do pastor Demerson, pelo convite, pela confiança. E de fato, entrar na igreja presbiteriana de Taguatinga é uma nostalgia muito forte. Eu fui membro aqui na igreja de Taguatinga dos meus 6 anos aos meus 21 anos. Eu estive membro aqui até o ano de 2011. Então, de fato, voltar à igreja presbiteriana de Taguatinga enche o nosso coração de alegria. A primeira vez que eu entrei na igreja presbiteriana de Taguatinga, eu tinha 6 anos, que é a idade do meu filho mais velho. Então, de fato, é uma alegria muito grande poder estar aqui, e eu quero agradecer ao conselho, aos pastores, pelo convite. Minha esposa está aqui, em algum lugar, com o meu mais novo. Deve ter saído por aí. Tia Elias está ali, tia Lila, tio Paulinho. Mesmo com máscara, consigo reconhecer algumas pessoas. Seir. É muito bom poder rever todos. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2. Eu vou ler do verso de número 1 ao verso de número 11. Eclesiastes capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse a loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e da delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Que a despeito de todas as minhas falhas, pecados e fragilidades, a tua palavra possa ser exposta nessa noite, e o teu Espírito Santo possa, de forma íntima, pessoal e particular, aplicar essa mensagem no nosso coração, trazendo transformação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que eu oro e te agradeço. Amém. Antes de iniciar, eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Brasília, onde tenho podido servir como pastor auxiliar lá. Coração em fuga é o título da mensagem dessa noite. Coração em fuga. De certa forma, todos nós somos atraídos por aquilo que é belo, por aquilo que é bonito.
O pôr do sol nos encanta, o nascer do sol nos encanta. Aqui em Brasília, quando dá aquela lua bem grande, ela fica bem baixinha. Isso traz um maravilhamento aos nossos olhos. E tudo isso é muito bom. Jardins com belas flores, imediatamente faz a gente tirar o telefone, começar a tirar foto para postar no Instagram. Aquelas praias lindas, aquela água cristalina que você consegue ver as conchas no fundo. Ou quem já teve a oportunidade de ver o espetáculo dos golfinhos pulando. De alguma maneira, nós somos atraídos pela beleza da criação. Porque Deus gosta de coisas belas. Deus gosta de coisas bonitas. E é por isso que nós gostamos também. Porque somos a imagem e a semelhança desse Deus. Só que existe um grande problema em meio a tudo isso que é bonito e que é belo. É que o ser humano, corrompido pelo pecado em Adão, o pecado adâmico, ele pega toda essa beleza criacional que deve revelar a nós que existe um Deus maior do que tudo isso, e então nosso coração, ele torna a criação em ídolos. E aí o nosso coração, ele começa a fugir da centralidade que é Cristo para as coisas criadas. O coração em fuga, esse coração pecaminoso do ser humano, ele vai na criação buscar um sentido existencial. E o nosso texto nos mostra o sábio Salomão buscando entender o sentido da vida na criação. Verso 1 e 2 mostra para mim e para você, Salomão desejoso de buscar no prazer e na diversão o sentido da existência humana. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve? Salomão busca na alegria, no riso, na diversão, o prazer. Mas ele mesmo afirma, é vaidade. Não existe satisfação na alegria e nas risadas que damos. E ele afirma no verso 2, isso é loucura. O sábio Salomão, em Eclesiastes, capítulo 1, do verso 12 ao verso 18, ele investigou a busca do prazer na sabedoria ou no conhecimento, nos estudos, no mestrado, no doutorado, no pós-doc. E aí ele começou a investigar e tentar achar um sentido existencial no conhecimento. E quanto maior a busca no conhecimento, maior era a tristeza. O grande problema, queridos, não é a alegria, obviamente, não é o sorriso, não é a risada, não é a gargalhada, não é se alegrar, não é ter gozo, não é isso. O grande problema é quando a gente busca o sentido da nossa vida nisso. Quando a gente deseja descansar o coração que inquietamente está em fuga, no riso, na alegria, nos prazeres. E a humanidade desde sempre, porque não existe nada novo debaixo do sol, ela vem tentando pegar o belo da criação e distorcer a sua finalidade. Você quer ver um exemplo? Uma ilustração. Quando sexta-feira vai chegando, nosso coração vai se animando. Opa, sexta-feira está chegando, o fim de semana está aí, vamos. E aí a gente começa a se encher de alegria. Porque o não trabalhar e estar com os amigos e o churrasquinho do fim de semana e a risada traz um suposto sentido de alegria e de sentido existencial. O problema, como já disse, não é nos alegrarmos sexta, sábado, domingo. O problema é usar esses momentos
para tentar tapar o buraco do seu coração. Coração em fuga busca a satisfação nas coisas criadas que geram alegria, felicidade, risos. Mas a questão é que isso é vaidade. Nos termos bíblicos, no hebraico, é vapor, é névoa, é neblina, é efêmero, é passageiro. Você está deprimido, triste, e aí você sai com os amigos. Você deve ter amigos que vivem nessa dinâmica. Tá triste, junta a galera, vai tomar uma cerveja, vai para casa dos amigos, faz uma viagem de carnaval, é tudo festa, tá todo mundo rindo, tá todo mundo alegre, se esquece dos problemas da vida, mas quando tudo isso acaba e aí a pessoa volta para casa e ela encosta a cabeça no travesseiro, o coração volta a ficar inquieto. O riso evaporou. O coração voltou a inquietar-se. O coração humano continua sua fuga nessa trilha que foi vivenciada por Salomão. E agora Salomão busca prazer no alimento. Verso 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Você conhece, ou talvez até seja você a pessoa que quando o seu coração começa a ficar inquieto, angustiado, deprimido, você busca satisfação na comida. E crente gosta de comer. Salomão buscou no vinho. De fato, uma busca equilibrada. Salomão não ficava bêbado, tropegando pelos cantos do castelo, não. Sabe, vez e outra, eu assisto um programa na Discovery chamado Quilos Mortais. Não sei quem já viu esse programa. Quilos Mortais. Pessoas extremamente obesas, que buscam ajuda médica para perder peso. Pessoas com 200, até 300 quilos. No programa tem um momento em que eles passam os depoimentos desses pacientes. E muitos deles dizem assim: eu cheguei a esse ponto porque eu era completamente frustrada com a minha vida, e toda vez que algo me frustrava, me decepcionava, eu começava a comer, e a pessoa ia no alimento buscar um sentido para a vida nesse mundo quebrado pelo pecado. É bem verdade que outros chegam devido a problemas e questões biológicas, da saúde. Salomão experimentou os efeitos da alegria, do prazer que o vinho produz. Salomão buscou no vinho uma fonte de consolo, assim como talvez você busca no chocolate, no cafezinho gourmet, no champanhe, no vinho, na comida, ou quem sabe na academia, buscando ficar forte e ter o corpo desejável pelas mulheres, ou o padrão de corpo que é colocado aí nessas redes sociais, buscando sentido para a sua vida. De fato, eu tenho um problema mais com a comida do que em ficar com o corpo durinho. Queridos, o que eu estou querendo dizer é que a gente não pode buscar satisfação nas coisas criadas. Porque as coisas criadas apenas revelam que existe um Deus, e esse Deus é a fonte que traz o sentido para a nossa existência. Salomão não encontrou satisfação e sentido na sabedoria ou no conhecimento. Percebeu que a alegria e o riso é passageiro. Percebeu que rir e se alegrar como um fim em si mesmo é mera vaidade. Ele se joga no prazer do vinho, das comidas. Ninguém melhor do que Salomão para entender de vinho e comer as mais finas iguarias. Mas ele viu que isso também era vaidade, que era vapor, que era neblina, que era passageiro.
Queridos, quantos livros, congressos, quantas palestras de autoajuda, quantos coaches com mensagens motivacionais existem em nossos dias, dizendo para você o 10 passos para a felicidade, o método da alegria, o caminho do contentamento. Infelizmente, quantas igrejas, quantos pseudos pastores pregando uma mensagem que apenas conforta o seu ego, que massageia o seu coração. Eclesiastes mostra para mim e para você que corações em fuga buscam nas coisas criadas um sentido para a vida, mas isso é vaidade, isso é inútil, é névoa, é neblina, é passageiro, é vapor, é efêmero. Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é a apologética, é a defesa da importância da vida com Deus e o horror de uma vida debaixo do sol alienada de Cristo. Eclesiastes nos mostra que alguma coisa está faltando no ser humano e que nenhuma das belezas da criação traz o preenchimento, traz a satisfação, traz o descanso ao coração do homem em fuga, do coração inquieto, do coração cansado. Já disse o meu teólogo preferido, Agostinho de Hipona: inquieto está o meu coração, ó Deus, enquanto em ti não encontra repouso, enquanto em ti não encontra descanso. Salomão está mostrando para mim e para você que a busca pela satisfação na diversão, na alegria, no riso, no vinho ou na comida é vaidade. É bem verdade que o arroz carreteiro do tio Elias é muito bem-vindo, sempre. Já comeram, né? Estão rindo? Porque, queridos, o fundamento está sendo a possessão, esse tempo terreno, material, e tudo isso é passageiro, é neblina, é vapor. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite: onde você tem buscado satisfação? Onde você tem buscado o sentido da existência da sua alma? De qual fonte você tem bebido? Do próprio Senhor? Ou você está lutando, cavando cisterna? E essas cisternas são cisternas rachadas. Nas comidas, na diversão, nas posses e bens deste mundo. O que essa pandemia te ensinou? Porque ficar trancafiado em casa e não aprender nada está difícil. Ela te ensinou que tudo aqui é passageiro. Que hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. Um vírus xing-ling que veio lá da China, do outro lado do mundo, chegou. Para mostrar para mim e para você que a vida é uma neblina. A humanidade continua buscando satisfação na criação, afinal, não existe nada novo debaixo do sol. E assim como foi na era salomônica, acontece hoje. Mas e você? Onde você tem buscado satisfação em meio à fuga do seu coração? E aí Salomão faz uma coisa que está do verso 4 ao verso 8, parte A. Salomão começa a buscar prazer na grandiosidade. Fiz grandes obras, edifiquei casa, plantei jardim. Se a sabedoria e o conhecimento, o vinho e as comidas e as iguarias não satisfazem o coração em fuga,
O que Salomão fez e a humanidade continua fazendo? Grandes obras. Coisas magníficas. Nosso personagem da noite buscou satisfação naquilo que a traça e a ferrugem corrói. Construiu casas. 1 Reis 7:1 diz que ele demorou 13 anos para construir a sua casa. Vinhedos, jardins, pomares, fez açudes para irrigar todos os seus campos. Salomão tinha várias propriedades, escravos, escravas, servos, servas. O cara tinha cantor para ele. Não, agora eu não quero essa não, toca outra. Traz um vinho. Virava para chefe de cozinha dele e falava, não, esse menu hoje não, eu quero outro. O cara tinha tudo. Tinha boi, ovelha, cavalo comprado no Egito, tá? 1 Reis 10:28 nos mostra isso. Isso acontece com a gente hoje. Sabe quando o apartamento é pequeno? E aí você vai para uma casa maior. Passa um tempo, a casa já não te satisfaz mais. E aí então você compra uma casa maior. E aí você faz uma piscina maior. Você faz um jardim maior. Você compra um carro melhor. Você vai aumentando o número de empregados na sua casa. Se você tiver dinheiro para isso, né? Se você não tiver. E seu coração vai buscando prazer e satisfação nos bens e nas posses. Cuidado. Lucas 12:15 diz, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vamos fazer uma aplicação para o nosso tempo hoje? Se você fizer uma avaliação honesta do seu coração, você vai ver que em nível alto ou um nível mais baixo, você possui o que eu chamo de síndrome de Salomão. Você quer buscar em coisas grandes prazer e satisfação para o seu coração. Você quer ser reconhecido pelo que você tem e por aquilo que você construiu. Salomão teve casas, jardins, pomares, empregados, animais, e percebeu que tudo isso não foi suficiente. É vaidade, névoa de nada, é vapor. Corações em fuga buscam prazeres em coisas grandiosas, em coisas exuberantes. Só você ver a casa do Neymar. Um dia desse eu estava vendo a casa do Rodrigo Faro. E mostrei para minha esposa, falei, o cara tem uma ilha dentro de casa, meu Deus. Tem um programa de televisão chamado Piscinas Incríveis. Não sei quem já viu. Cara, e é incrível mesmo. O cara constrói no quintal da casa uma piscina de resort. Achando que isso vai trazer sentido e satisfação para o coração. Não vai. Salomão não encontra satisfação em seus empreendimentos grandiosos. O que ele faz? Ele começa a guardar dinheiro. Verso 8. A amontoar dinheiro. Ele diz, amontoei para mim prata e ouro. E isso é muito recorrente nesse capítulo. O quê? O egocentrismo de Salomão. Olha o verso 3. Dar-me o vinho. Verso 4, 5, 6 e 8. Para mim. Verso 9. Engrandeci-me. E no verso 9. A minha sabedoria. A mim, a mim, a mim, a mim, a mim, a mim. Percebe? Salomão buscava seus próprios desejos. Ele era egoísta. Talvez eu estou desconstruindo a imagem de um Salomão sábio. Mas ele era pecador também, gente. Visava seu prazer pessoal, satisfação para o coração. Você tem sido um Salomão, amontoando dinheiro enquanto outros sofrem? As nossas igrejas ficam amontoando dinheiro na conta enquanto tem missionários sofrendo? O cara está sofrendo, a igreja está com 1 milhão na conta.
Todo cristão que amontoa dinheiro, enquanto tem gente sofrendo, age como Salomão. Isso é sinal que nós estamos buscando satisfação naquilo que a gente tem no banco. A minha confiança está lá. O meu ídolo está lá. O meu Deus está lá. Mamon está lá. John Piper diz assim, abro aspas, seu dinheiro não é seu. O que te deixa em uma posição muito precária é de Deus. Mas você tem isso no banco, no seu bolso. Cuidado. Você pode se tornar um ladrão ou mau administrador. Deus lhe deu habilidade para ganhar esse dinheiro. É por isso que cometemos erros e achamos que é nosso. Ele te chama para ser um mordomo, um administrador, e não dono do que ganha. Fecho aspas. Salomão desejou construir um paraíso na terra. E não é isso que a humanidade procura ardentemente até hoje. Redenção por meio da criação. O belo, como eu disse no início, da criação nos atrai. Mas é o nosso coração maculado pela queda em Adão faz o quê? Busca prazer na criação, em vez de buscar prazer no Senhor da criação. O que os nossos símbolos de fé nos ensinam? Confissão de Westminster, catecismos de Westminster. Alegrar-se no Senhor, prazer no Senhor, gozo no Senhor, não nas coisas criadas. Mas Salomão não parou sua busca por prazer e satisfação, porque seu coração estava em fuga. E agora ele busca prazer no sexo. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, 1000 mulheres. Fez para si um harém. No texto bíblico, as delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Quanto mais buscava prazer no sexo, na criação, nas mulheres, seu coração ia se perdendo, sua alma ia embrutecendo. Depois você lê 1 Reis 11, do verso 1 ao verso 8. Seu coração em fuga talvez busque satisfação na pornografia. Ou não. Talvez você procure prazer em outras mulheres que não a sua. Cuidado, queridos, porque isso é pecado. Não é uma fraqueza ou uma doença, como o mundo tenta colocar a goela abaixo. É pecado. Ah, pastor, ele tem uma doença, ele não consegue ver a mulher do outro. É pecado, não é doença não, queridos. A gente tem que dar nome aos bois. Queridos, Salomão nos dias de hoje, ele estaria na capa das revistas, nas programações da Globo, teria milhares de seguidores nas mídias sociais, seria desejado pelas mulheres e invejado pelos homens. Porque Salomão foi grande em seu tempo. No verso 9 diz que não teve ninguém maior do que ele em toda Jerusalém. Após a Segunda Guerra Mundial, veio à tona uma linha filosófica, eu não vou entrar nessa, fique tranquilo, só vou citar, não vou ficar filosofando aqui não. Uma linha chamada existencialismo, que é basicamente a ideia de que eu preciso criar algo no mundo que traga sentido para a minha vida, porque o mundo como é não tem sentido. Logo, você no mundo tem que criar algo que traga sentido e prazer para você. Era isso que Salomão estava fazendo. E é isso que a nossa humanidade continua fazendo. Queridos, fazer grandes obras, grandes coisas, ter grandes empreendimentos, sexo à vontade, vinho, comida, diversão, não é isso que vai trazer sentido para o seu coração. Enfatizo, o problema não é desfrutar daquilo que Deus criou. O problema é o que a gente faz com aquilo que Deus criou. Olha o verso 10 e 11
de Eclesiastes 2. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Tudo que ele quis, tudo que o coração desejou, ele não negou nada. Mesmo tendo feito tantas coisas, mesmo tendo vivido tantas experiências, o coração de Salomão ainda estava em fuga. E ele continua buscando sentido, vai até o final. E o livro termina quanto? Ah, entendi! Que o sentido de todas as coisas é temer ao Senhor. É vaidade. No hebraico é helbel, que significa vapor. Quero parafrasear a canção chamada, que fala sobre, retrata sobre o filho pródigo da banda Canto Verbo. O filho pródigo, com o coração inquieto, pegou sua herança e, no afã de ser livre, tornou-se escravo do seu próprio querer, do prazer, e até com porcos comeu. No mundo ele esbanjou, comprou deleites vãos, e em um vazio se encontrou. Ao parar de olhar as belezas das coisas criadas, lembrou de quem? Do Pai. Pai que prontamente lhe deu novas roupas, celebrou sua volta com uma festa, e com ele fez uma aliança de amor, graça e redenção. Talvez você não seja como o pródigo, que sai da casa do Pai e vai em busca de satisfação e prazeres nas coisas criadas, mas você pode ser um pródigo existencial dentro da casa do Pai, quando busca prazer nos ídolos intocáveis do seu coração. O pródigo existencial é aquele que recebe a essência, o fôlego da vida do Criador e zarpa, para viver de acordo com o seu melhor juízo. Eu quero concluir. Foi uma brincadeira, Demerson. Eu não vou falar uma hora, não. Sabe, nós precisamos daquilo que Agostinho de Hipona chama de espiritualidade de um refugiado. Para Agostinho, grande parte da nossa inquietude, da fuga do coração humano, resulta da nossa tentativa de nos convencer que nós já estamos em casa. E Agostinho, ele traz dizendo, olha, a alternativa não é uma fuga do coração, mas uma espiritualidade refugiada, que ora está instável, ora está cansada, mas sempre intensa e ansiosa por encontrar a cidade que nunca estivemos. O problema é exatamente quando tentamos tornar a criação o nosso lar e em fuga buscamos prazer na diversão, no alimento, no dinheiro, no sexo, nas grandes obras. E é por isso que quando vem uma pandemia você fica louco, porque você acha que está em casa e você não está. Por isso que quando vem uma probabilidade concreta de você morrer, você entra em parafuso. Porque seu coração já está tão mergulhado nesse mundo que você esquece que aqui não é sua casa. A grande verdade é que a gente fala muito pouco sobre morte. Coisas que os puritanos faziam muito, falavam sobre morte. E aí quando vem uma probabilidade de, meu Deus, será que eu vou contrair o vírus? Será que eu vou morrer? Eu confesso que no início, eu quase morri, não do vírus, mas de agonia. Será que eu estou? Faltou ar. É falta de ar? É o vírus ou é a minha ansiedade? E aí eu orei, falei, Deus, eu estou ficando louco, Senhor. Eu estou sentindo uma falta de ar. Não era o vírus, não. Era só a minha incredulidade, a minha falta de fé. Continuando, somente, Agostinho diz, somente quando você perder o encantamento da criação como um fim em si mesmo,
é que conseguirá viver uma espiritualidade refugiada, compreendendo que a estrada não é o lar, mas apenas o caminho que te conduz à casa que você nunca esteve. Somos como Abraão, partindo para uma terra que nunca vimos, mas é nessa casa que nunca vimos, nesse lugar, onde você encontra descanso, ou como na história do pródigo, esse lugar é o abraço do Pai. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós reconhecemos a nossa falta de fé, como diz a oração registrada no Evangelho, ajude-me a crer mesmo em mim e a minha incredulidade. Essa igreja celebra aniversário, Pai. Eu poderia trazer uma mensagem mais leve, mas essa foi a mensagem que o Senhor me incomodou. Mas que essa igreja continue sendo o lugar onde domingo após domingo é pregado o evangelho do você não está em casa, aqui não é o seu lar. Não perca o seu coração nas belezas da criação. Desfrute de tudo isso, tendo a consciência e o coração descansado naquele que criou todas as coisas. Que o Senhor conceda muitos anos à Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Igreja onde nasci, cresci e aprendi muitas coisas sobre o Evangelho. Foi nesse lugar, nessa igreja, onde participei de inúmeros acampamentos, inúmeros retiros. Quantas vezes chorei nesses bancos. Quantas vezes fui exortado pela liderança dessa igreja. Graças ao Senhor por essas exortações e por essas disciplinas. Obrigado porque o Senhor usou homens, e mesmo esses homens com todas as falhas que têm, como eu tenho, foram instrumentos do Senhor para edificação da minha vida. E que essa igreja continue sendo instrumento para a edificação desses irmãos que aqui estão. Que a Igreja Presbiteriana de Taguatinga possa ser conhecida como baluarte da verdade, como uma igreja que proclama o genuíno Evangelho, como uma igreja que diz: ei, o seu coração está inquieto porque não está em Cristo. Acalma o teu coração no Senhor. Que o Senhor dê vida longa a essa igreja. Abençoa o conselho dessa igreja com sabedoria, com discernimento. Abençoa o colegiado pastoral, Demerson, Rafa, Adriano. Ó Senhor, eu rogo pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, e como ministro do Teu Evangelho, Pai, graça e bênção sobre essa igreja. Abençoa os meus irmãos, que o coração em fuga se aquete no Senhor, e entenda que não existe prazer a não ser na Tua presença e na Tua pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Eu rogo para que tudo que foi dito, que veio da parte do Senhor, fique ruminando aí dentro de você. E tudo que foi meu, que você esqueça em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, Rafa.